Sou evangelista, Edivaldo Silva Souza, congrego na Igreja Protestante da Última Hora. O pastor presidente, Antônio Carlos Rosa, e a missionária Adeladia Rosa. Sou, pela misericórdia de Deus, administrador do canal Evangelho Sem Maquiagem. A nossa missão é trazer um evangelho puro e genuíno, sem fábula, mas a mensagem do Evangelho de Cristo, que é um evangelho simples e fácil de se entender, porém uma mensagem poderosa para a salvação dos perdidos. Quero contar minha experiência acerca do uso de algumas redes sociais: Instagram, Facebook, WhatsApp. A primeira vez que ouvi falar que estas redes sociais veio diretamente das profundezas do inferno foi o testemunho que ouvi do pastor Kenzo, mas até então não houve em mim um despertamento com respeito a este assunto. Este Kenzo diz que o demônio, criador do WhatsApp, é um grande ganhador de almas, mas até então não despertou em mim um certo temor. Foi quando ouvi o testemunho de arrebatamento do pastor Eduardo Santos. Ele fala no arrebatamento que a pombagira diz que o WhatsApp, o Instagram e o Facebook pertencem a ela, e todos que têm estes aplicativos também pertencem a ela. Confesso, amados irmãos, que fiquei um pouco temeroso. Cheguei até mesmo a desinstalar este aplicativo, mas por uma grande necessidade, acabei reinstalando novamente, mas sempre orando e pedindo confirmação a Deus. Mas até então nada havia acontecido. Continuei usando. Escutei outra experiência do irmão Marcelo, que pediu confirmação a Deus. Depois de ouvir a experiência do pastor Eduardo Santos, Deus lhe mostrou uma ratoeira com uma isca, e muitas pessoas eram pegas nesta ratoeira. Quando mordia a isca, Deus lhe falou que a ratoeira eram as redes sociais, tipo WhatsApp, Instagram, Facebook, que, sendo instrumentos criados pelos demônios, aqueles que comiam esta isca viraram prisioneiros dos demônios. Mesmo assim, amados, não consegui desinstalar este aplicativo do celular, e Deus sempre me alertando. Ouvi outros testemunhos que fala que aqueles que têm o nome na conta do Facebook estão com o seu nome no inferno. Tipo, esta pessoa ficou fora da salvação porque ainda tinha Facebook. Amados, são muitos testemunhos que falam estas revelações. O irmão Emerson Nunes também recebeu revelação de Deus, e Jesus falou com ele. Se ele queria ouvir naquele dia: afasta de mim, pois não te conheço. Ele havia dito: Senhor, eu tenho usado o WhatsApp e o Facebook para evangelizar, e muitas almas são alcançadas. Mas o Senhor disse: as almas são alcançadas por causa do meu Espírito, que está em ti, e não por causa das redes sociais. Talvez você dirá o mesmo: mas não uso o WhatsApp para mais nada a não ser para se comunicar com a minha família, com o meu pastor, com os meus filhos. O que há de errado nisso? Pois eu também nunca havia usado para outros fins, pois todos veem que aparentemente é algo muito bom. O irmão que teve a revelação que o Senhor havia lhe mostrado a ratoeira, ele disse: Senhor, se eu contar só isto, eles não irão acreditar. Me dá uma confirmação dentro da palavra. Em Juízes 14:9, fala que Sansão matou o leão. Depois, na sua volta de Tina, passado próximo ao cadáver do leão, havia um exame de abelhas, que fizeram uma colmeia dentro do cadáver do leão. Sansão era nazireu, não podia tocar em cadáver e nem em nada impuro. Mas mesmo assim ele tirou o mel daquela carniça, comeu do mel, ainda deu a seus pais. O Senhor falou para este irmão que a carniça é o WhatsApp, e o mel é o bom que sai de dentro dela. É bom, mas sai de dentro de uma carniça. É bom, mas saiu das profundezas do inferno. E além deles comerem algo que sai da carniça, ainda oferece para outros. Dizendo isto não tem nada a ver, irmãos. É bom para conversarmos com a nossa família, nossos filhos. Só é ruim para quem não sabe usar. Mas, amados, que comunhão tem a luz com as trevas, o imundo com o puro, o santo com o profano? Não sabeis vós que sois templo e santuário do Deus vivo? Portanto não toqueis em nada imundo, e eu vos tomarei como filhos. Dá de César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Junto com o meu pastor, Antônio Carlos, estávamos ouvindo os testemunhos, e ficamos temerosos com o aviso de Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Após ouvir as experiências, sai decidido a pedir um sinal a Deus, pois a palavra fala em 1 João 4:1. Não deis crédito a qualquer espírito, mas antes provai-os, em porque você vês de crítica, e dizer que é mentira.
Vai orar, põe teu joelho no chão e pergunta a Deus, se o testemunho ou a experiência é verdadeira ou não. Se verdadeiramente, se foi Espírito Santo, você corre um grande risco de blasfemar contra o Espírito Santo. O melhor a fazer é buscar de Deus, e não fazer julgamento precipitado. Foi o que eu fiz após orar. Deitei e falei com Deus. Disse Deus, se estes testemunhos e verdadeiro eu faço prova, me revela, fala comigo, Senhor. Eu não estava dormindo quando escutei uma voz que disse, tu sabe, o homem que eu quem revelei. Irmãos, eu sabia que o pastor Eduardo Santos é um homem de Deus, sincero e que jamais iria inventar tal experiência. O irmão Emerson Nunes, o irmão Marcelo, o pastor Kenzo, são muitas experiências. O que eu entendi foi que parece que o Senhor não estava feliz. Quando ele falou comigo, senti que junto com a voz subiu algo, e este algo foi a total proteção de Deus. Queridos, naquele momento me senti um homem desprotegido e vulnerável, uma presa fácil, pronta a ser destruída. O inferno tomou conta de mim, um cobertor negro me encobriu, e me envia em meio às trevas. Clamava pelo sangue de Jesus, repreendia no nome de Jesus, pois aquela cobertura maligna estava sugando a minha vida, não havia saída para mim. Só a minha consciência funcionava e mais nada. Pesei ser o meu fim, pois já havia usado todos os meios, mas não havia socorro. A arma que tanto usei como cristão não funcionou. Venci muitas batalhas, muitos ataques de espíritos malignos. Expulsei demônios e até mesmo enfermidades. A irmã Maria, há 3 anos, estava com uma veia exposta. Sentia muita dor, chegava até mesmo a desmaiar. Já havia consultado aos médicos, eles disseram que não podiam fazer muito por ela. Seria uma cirurgia de risco. Eu estava ministrando o Evangelho de Cristo. Após o término da chamada ao altar, após colocar a mão sobre ela, clamei pelo grande nome de Jesus. Ela caiu, ficou no chão como se estivesse morta. E assim como Adão passou pela marca celeste ao levantar, o Todo-Poderoso o havia curado. Ela depois veio a mim dizendo, veja, irmão, eu fui operado e não tem nenhuma marca de cirurgia. Esta veia jugular que liga da cabeça ao coração, descarta e cirurgia, pois só o poderoso nome de Cristo poderia dar-lhe esperança. Sim, desta vez após ter usando estas duas poderosas armas, o poderoso sangue de Jesus e seu grande nome, mas não entendi por que não funcionou. Me vi isento da proteção de Deus. Aquele manto negro iria me levar a óbito, não havia outra saída. Foi quando em meu desespero surgiu uma luz em meio àquela escuridão. Irmãos, hoje entendo o que quis dizer Jeremias, quando disse que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos da face da terra, porque as suas misericórdias são muitas. O Senhor ainda diz, vocês não são destruídos, porque eu não mudo, ó Israel. Paulo chega a dizer que todos os dias somos entregue à morte, somos levados como ovelhas para o matadouro. O salmista diz, se não for o Senhor, os nossos inimigos já haviam nos engolido vivos. Sei sim que hoje todos os seres humanos estão sob uma proteção, inclusive nós os cristãos. Todos os dias 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não somos atingidos. E que o anjo do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus, guarda e os livra. Entendo que a proteção de Deus é o único motivo da nossa existência, pois por algum instante sentir a fúria do inferno destruidor como nunca havia sentido antes. Me lembrei que meu celular estava próximo a mim, e que a única forma de escape era pegar aquele celular e desinstalar o aplicativo do WhatsApp do celular. Foi quando recebi graça a conseguir escapar daquele cobertura infernal. Estendi a mão de encontro ao celular com toda a esperança, pois só queria que tudo aquilo acabasse. Peguei o celular e desinstalei o WhatsApp para mais nunca fazer uso desta carniça que sai mel. Cuidado, irmão, este bom podem sair caro. Até quando você, assim como eu, vai resistir à voz do Espírito? Não queira passar o que passei. Vamos parar de usar o mel que sai da carniça. A carniça é o WhatsApp, as abelhas são os demônios que produzem as coisas boas que o WhatsApp te oferece. Isto irá custa a tua salvação. Lembra do rico de Lucas 16:19. Disse Abraão, filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente os males. Agora ele é consolado e tu atormentado. Pode nos chama de crentes fanáticos e cafona, pois resolvemos rejeitar estes bens contaminados pelo inferno, vindo das profundezas dos demônios. Pelo fato de ouvirmos a voz do Espírito Santo, somos desprezados, rejeitados, assim como Lázaro. Um dia você vai se encontrar na mesma posição deste rico,
por não ouvir a voz do Espírito Santo por intermédio dos seus humildes servos, eu olhei para ela e de disse, criticar as me diga uma experiências, coisa sobre a fizeram prova e internet. buscaram a O que é verdade que e te se pertence limitaram sobre a a internet? encontrar, Ela disse, por favor, acompanhe as demais Facebook é meu. experiências. Eu disse, o que mais? Ela disse, o WhatsApp é meu. Eu disse, o que mais? As redes sociais são minhas. Eu disse, como assim? Ela disse, olha, eu prendo a pessoa no Facebook. O Facebook, irmão, só serve para fofocar da vida alheia, mais nada. Eu disse, então quer dizer que o Facebook, o WhatsApp é seu. Eu disse, é meu? E eu disse, claro, né, pastor, você prega contra essas coisas aí, e às vezes você acha que não tem, as pessoas não estão dando ouvido para você, mas muitas pessoas estão dando ouvido e estão largando de fazer a minha vontade. Então aquele que tem Facebook, o nome dele já transfigura no inferno aqui. E o WhatsApp também, são meus esses aí, porque não oram mais, só fica no Facebook, no WhatsApp. Não pertence mais ao grande Deus, mas pertence a mim, porque o Facebook e o WhatsApp é meu. Aí você fica aí, irmão, vou usar o WhatsApp e o Facebook para evangelizar. É de Satanás. Você tem que apagar isso aí para você ir para o céu. Quem está falando é eu mesmo, o pastor Eduardo Santos. E digo, e eu ouvi Satanás, a pombagira, falar que é dela. O pastor realmente, o que ele está pregando é de verdade. Se realmente o Senhor mostrou isso tudo para ele, eu quero que o Senhor me dê um sinal, eu quero que o Senhor fale comigo. Comecei a orar e Deus me dava a visão de uma ratoeira. Aí aquela visão que Deus me dava tinha como se fosse um pedaço de queijo naquela ratoeira. E Deus me fazia saber que as pessoas cristãs estavam pegando esse queijo da ratoeira e a ratoeira prendia. Eles ficavam presos quando pegavam esse queijo da ratoeira. Aí eu fui perguntar a Deus, o que é isso, Senhor? Disse, isso é o que o meu servo falou, a questão dos Face e dos WhatsApps, de muitas outras coisas que estão acontecendo. Que muitos dos meus servos que estão pegando o queijo nessa ratoeira estão ficando presos sobre as suas próprias redes sociais. Não tem domínio sobre isso. Todos estão presos. E o diabo prendeu um por um. Aí eu dizia para Deus, eu quero, Senhor, que o Senhor me dê uma mensagem da Bíblia, porque tem crentes que são Tomé, Senhor, que só acredita vendo. E tem crentes que vão crer, mas eu quero uma mensagem da Bíblia. Eu quero que o Senhor me dê um fundamento bíblico que eu possa pregar, exortar a igreja acerca disso. E Deus me mostrava, Deus falava assim comigo, viste a passagem de Sansão? Eu disse, sim, Senhor, mas qual dela? Aí Deus falava, a passagem que ele matou o leão, e quando ele retornou do seu caminho, ele viu uma colmeia na carcaça do leão. E Deus me mostrava como se o Sansão pegasse o mel da carcaça do leão, a colmeia de mel, ele tomava aquele mel e ainda dava para o pai e para a mãe dele. Ainda dava para as pessoas que são judeus tomar daquele mel. E as pessoas perguntavam de onde vem esse mel. E ele diz, não importa, importa que é mel, é bom. E pastor, é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Estão pegando coisa que é do diabo e diz, agora é meu. Coisas que o diabo que é sacrificado a Satanás e diz, não, mas agora é meu. Mas foi tirado dentro da carcaça do leão. Estão tirando coisa boa dentro da carcaça do leão. E tudo que é tirado dentro da carcaça do leão é pecado. É condenação ao inferno. Então, aí pastor, sei que Deus me mostrava acerca da mensagem que estão tirando o mel dentro da carcaça do leão. E o pior que não é isso, pastor. Não só bebe o que está tirando, como ele espalha para os outros também beber. Dizendo que isso não tem nada a ver, que não é pecado, é uma coisa boa, é ótimo, é bom. O WhatsApp é super bom, o Facebook é bom, dá para evangelizar, dá. Mas estão tirando dentro da carcaça do leão. E o que está dentro da carcaça do leão é contaminação. Se o crente bem fosse espiritual, entendia que essas coisas não procedem de Deus. E isso é uma prova que esses tais aplicativos não vêm de Deus. E outra, aí Deus me mostrava também um aplicativo que a pombagira está invertindo. Para pegar mais crentes ainda, para dominar mesmo, cedê-las. O nome desse aplicativo é até Twitter. Vai ser Deus me mostrar como se ela estivesse gerando ele
para quem está aqui nesse país conversar com outra pessoa do outro país, e quando ele mandar tanto um áudio ou uma mensagem, ela vai entender na língua dela. E que se ela mandar aqui uma mensagem em português, vai entender lá na língua deles. E o Tranca-Rua foi o último a se apresentar. Então, quando ele subiu dando gargalhadas, e ele dizia assim, preste muita atenção: o meu êxito na Terra é a tecnologia, eletrônicos. Eu crio, eu faço e eles pegam. Ele dizia desta maneira e dava grandes gargalhadas. E sobre aquela mesa, ele ia colocando com um toque das tuas mãos. Ele não pegava, irmãos, é um toque, um sinal das tuas mãos, ele fazia aparecer em cima da mesa. E ali começou a aparecer os computadores. Videogame tinha de todos os tipos que vocês podem imaginar. Tinha de últimas gerações, tinha de todo tipo. E ele ia apresentando, ali eu via tablets, aí irmão, todo tipo de tecnologia do último, sabe, de primeiro mundo, ali ele começava a apresentar. E aqueles demônios permaneciam sentados, todos em silêncio, ouvindo ele falar. De repente, ele com o sinal das suas mãos, ele tirou todas, fez desaparecer todas aquelas coisas e disse assim: agora eu quero mostrar o meu maior êxito. Agora eu quero mostrar a minha maior obra de arte. E dava gargalhadas. E nisso eu olhava no telão e eu via que os números não paravam, como o dos outros paravam. O dele não, o dele os números iam e era infinito, irmãos, era bilhões e bilhões de números e não parava. E com o sinal das mãos dele, ele fez um sinal com muita autoridade assim em cima daquela mesa, quando apareceu, irmãos, o aparelho do celular. Quando apareceu aquele aparelho do celular, eu olhei na tela, porque eu estava ali da onde eu estava, aparecia tudo, e eu olhei na tela, e na tela, irmãos, havia aquele bichinho verde, o robozinho do Android, e ele dava aquelas gargalhadas, e quando aquele robozinho do Android saiu da tela e começou a andar sobre a volta da mesa, e conforme começou a andar sobre a volta da mesa, aquele robozinho, atrás dele iam aqueles sinaizinhos, irmãos, o do WhatsApp, o sinalzinho azul do Face, do Twitter, Instagram e vários outros que eu ainda não conheço. Então, irmãos, começou a andar, a passear em volta da mesa, e ali ele dava grande gargalhada e dizia: este é o meu maior êxito, com este eu criei, com este eu tiro todos da igreja. E, irmãos, com um toque das tuas mãos, ele disse assim aos demônios: levante. Todos se levantaram, ele diga: agora olhe. Todos olharam no telão e ele mostrava, irmãos, a igreja. E ele mostrava os crentes de joelho na cadeira, rabaixou. Ele mostrava os crentes de joelho na cadeira, mexendo no celular. Ele mostrava, irmãos, crente dentro do banheiro, mexendo no celular, no WhatsApp, no Facebook. Ele mostrava pastor parando o culto para tirar selfie de cima do altar. E ali ele ria e falava assim: este é o meu maior êxito. Ah, como esses crentes me divertem, e dava risada. As palavras dele eram essas: ah, como esses crentes me divertem, ah, como esses crentes me fazem rir, são todos meus, e acham que estão salvos, mas são todos meus. E ele dizia assim: olhe, a numeração, como vocês podem ver, não para. E ele disse assim: não vai dar tempo de terminar a reunião. Sabe por quê? Porque esses números aqui, ó, não vão acabar, eles continuam. Esses crentes me divertem, são todos meus, acham que estão no auge, acha que são muito crente, mas não. Ah, como eles me divertem. Irmãos, esta visão o Senhor me trouxe. Então, a maioria abandonaram a Bíblia, abandonaram o Senhor por causa do celular. Você acorda, você já pega direto o teu celular, mas vocês não pegam a Bíblia. Nós acordamos, nós abrimos o celular, nós se preocupamos com ele, não ficamos sem ele. Imaginou se nós cuidássemos da palavra de Deus, se nós cuidássemos
cuidássemos das coisas do Senhor como cuidamos do nosso celular. Deus está nos alertando, o diabo está levando a milhares para o inferno. Eu quero dizer que se Jesus voltasse agora, por isso que o teu ministério não é mais como era, por isso que o teu ministério está parado, as bênçãos, as promessas de Deus não se cumprem, porque você é o tempo inteiro com esse celular na mão, o WhatsApp 24 horas, e Deus está dizendo que Ele está vendo tudo, Ele está vendo cada mensagem, cada postagem, cada coisa que o pastor não vê, mas Deus, Ele está vendo, e o Senhor está alertando que Ele está voltando, e ai daqueles que estiver brincando, em nome de Jesus Cristo, que você possa dar reverência ao Senhor. Tente cuidar da palavra do Senhor, tente cuidar da tua vida espiritual, como você cuida do teu celular. No momento em que você pensar em abrir o teu Face ou o teu WhatsApp, que você abra a palavra e fale: Senhor, fale comigo. Você vai ver a tua história mudar. Irmãos, se vocês pudessem ouvir o que eu ouvi quando aquele demônio dizia: esses crentes me divertem. Irmãos, ele dizia com todo o sarcasmo, com toda a ironia do mundo, porque ele sabia que todos estavam na mão dele. Viu o demônio que criou o WhatsApp. Uma legião de demônios entravam dentro do WhatsApp, e muitas almas estão no inferno por causa desse pequeno aplicativo. Pastores que traíram as suas esposas através desse aplicativo estavam no inferno. Vi jovens no inferno que marcavam encontros de adultério através do WhatsApp. Vi o demônio criador do Facebook, e muitos irmãos estão no inferno por causa do Facebook. Aquele demônio do Facebook tinha uma legião feminina de demônios que usavam mulheres lindas no Facebook para derrubar muitos crentes. Esses demônios femininos entravam dentro dessas mulheres, e faziam elas exporem suas nudezes, faziam que muitos as desejassem e pecassem com os olhos, e as desejassem em seus corações. O anjo me mostrou um crente no inferno. Ele chorava arrependido. Satanás enganou ele, usou uma mulher muito linda no WhatsApp. Esse irmão não resistiu à sua beleza e foi para a casa da mulher se prostituir. O namorado dessa mulher encontrou o casal deitado na cama e assassinou os dois. Esse crente estava arrependido por ter caído no laço. Outro jovem cristão estava no inferno por ser viciado no Facebook. Ele foi morto por magia negra. Um bruxo muito forte conheceu esse jovem pelo Facebook, se aproveitou pela sua fraqueza espiritual e jogou um feitiço de morte. Satanás tinha pedido a alma desse jovem ao bruxo. Ele estava lá no inferno. Meu nome é Elias Ferreira, congrego atualmente na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Faço parte dessa obra há 8 anos, e o Senhor tem sido meu sustento. No ano de 2017, meu irmão carnal por nome de Adriano Ferreira, obreiro na Igreja Pentecostal Deus é Amor, havia instalado um aplicativo no seu celular por nome WhatsApp. Nessa época eu também já usava esse aplicativo. Certo dia ele estava orando pela madrugada quando o Senhor abriu os olhos espirituais dele, e ele pôde contemplar um demônio muito feio que vinha de encontro a ele. E ele me disse que na visão, aquele demônio estava furioso para tragar a vida dele, mas a glória do Senhor não permitia isso. Quando ele ouviu a voz do Senhor que disse: meu servo, esse demônio se chama WhatsApp e está tentando te laçar. Ele imediatamente desfez do aplicativo e agradeceu a Deus pelo livramento. No dia seguinte, meu irmão Adriano me ligou para me falar da visão que o Senhor havia lhe mostrado e me contou todos os detalhes para que eu também fosse liberto pelo Senhor. No entanto, eu estava muito apegado com o WhatsApp, e mesmo crendo na visão que meu irmão tivera, eu não conseguia me desfazer do aplicativo. Algum tempo depois, fazendo pesquisas de testemunho no YouTube, tive o privilégio de ouvir um testemunho de arrebatamento de um irmão por nome Kenzo.
Creio que já era o Senhor trabalhando na minha vida, pois nesse testemunho pude ouvir mais uma vez um relato que o WhatsApp e Facebook era maligno e que nós cristãos que queremos ter uma vida consagrada a Deus não devemos nos envolver com isso. Aquele testemunho de Kenzo me tocou profundamente porque estava confirmando a visão do meu irmão. Mesmo assim não dei ouvidos, porque a força que me dominava no WhatsApp era maior que minha vontade de abandonar. Certo dia saí de casa para ir a um culto em uma zona rural. Quando cheguei ali a palavra do Senhor me tocou profundamente. Eu estava agora decidido a viver uma vida santa diante de Deus. Por causa do WhatsApp, eu não orava mais nem jejuava, pois minhas forças espirituais estavam se esgotando. Então fiz um propósito com Deus de excluir o WhatsApp e entrar em um processo de santificação. Quando cheguei em casa no planos de apagar o aplicativo, fui para o YouTube ouvir um testemunho antes. Nisso eu esqueci de apagar o WhatsApp e me deitei. Ao deitar fechei os meus olhos e quando abri eu estava em um campo. Eu sabia que era um campo porque eu sentia folhagem nos meus pés, mas estava tão escuro com densas trevas que eu não podia enxergar um palmo na frente do meu nariz. Nisso um demônio horrível veio e possuiu o meu corpo, me jogando de um lado para o outro. Eu clamava: o sangue de Jesus tem poder, mas não adiantava. Eu tentava tirar aquele demônio com as mãos do meu corpo, mas era como um chiclete. Ele era flexível e voltava novamente. Então ergui meus olhos aos céus e clamei ao Senhor que tivesse misericórdia de mim e me libertasse daquele demônio. Nesse exato momento, eu fui despertado da visão com a voz do Senhor que dizia: meu filho, este demônio que vistes, te dominando e jogando seu corpo de um lado para o outro, é o WhatsApp. Meus amados irmãos, sei que muita gente não acredita em visões e revelações da parte de Deus. No entanto, só eu sei o que vi. É melhor crer e obedecer agora do que comprovar depois. Fiquem todos na paz do Senhor. Quem vos despede é seu irmão Elias Ferreira. Meu nome é Elias Ferreira, congrego atualmente na Igreja Pentecostal Deus é Amor.